Tem alguns princípios talvez fundamentais, não sei se você consegue assim talvez delinear pelo menos uns três pontos fundamentais, assim, do evangelismo que você acredita que todos os discípulos de Jesus deviam entender e praticar. Quais seriam eles? Tá? Deixa eu só falar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Ah, Uhum. eu conheço muitos trabalhadores que, infelizmente, não conseguem fazer esse tipo de divisão de tempo, né? Quando você trabalha com a igreja, principalmente aqui no Brasil, ah, vamos dizer, não existe talvez alguém que fique olhando, né? E vendo, poxa, se você está trabalhando, que horas que você acorda, que horas que você vai dormir, realmente está fazendo o trabalho ou está só ficando em casa, né? Então, não é uma coisa fácil essa administração do tempo. E a gente tem que lembrar, né, que nós estamos trabalhando para Deus, não é para nenhuma pessoa aqui, física, aqui neste mundo. Nosso trabalho é para Deus. E Deus está vendo, né? Ele sabe da nossa idoneidade, da nossa integridade, do trabalho de um evangelista, né, e de um missionário. Mas não é fácil ah, esse tempo. E eu converso com muitos que trabalham e existe essa preocupação, né? Será que se eu ficar um tempo na minha casa, eu estou fazendo errado? Né? E olha, eu converso com muita gente, eu tento passar essa minha experiência de mais de 30 anos e digo: não, você não está errado. Né? Você tem a sua família que precisa de você. Você é um evangelista na sua casa também, né? Tem que manejar bem o seu tempo. Mas não é errado ficar um período do dia em casa. O meu pai, João, ele dividia o seu dia, e acho que esse conselho é muito bom. Ele dividia o seu dia em três tempos, três períodos, né? Um período era um período de estudo pessoal, de devoção com Deus. O segundo período era um período de estudo com outras pessoas. E o terceiro período era um período dele com a sua família. E eu achei isso um conselho que ele me deu tão valioso, porque você pode dividir o seu dia. Às vezes você não tem muita coisa para fazer de manhã. Então você passa esse período com a sua família. Depois você vai fazer o seu estudo pessoal, o seu tempo com Deus no período da tarde, por exemplo. E aí você vai usar as suas noites para estudar com outras pessoas. E você pode programar o seu dia dividindo nessas três etapas, sem ficar preocupado se você está fazendo mais ou se você está fazendo menos. E eu procuro, confesso que muitas vezes não consigo, mas eu procuro lembrar desse conselho do meu pai e dividir o meu dia também nesses três períodos, né? Pode ser manhã, tarde ou noite, não faz mal. Mas um período que você passa sozinho com Deus, estudando nos seus devocionais, outro período que você passa estudando com outros e outro período que você passa com a sua família. Eu achei isso fantástico e acho que é um bom conselho para muitas pessoas. De fato, muito bom conselho mesmo, né? Porque é difícil realmente trabalhar, né, para o Senhor e às vezes a gente quer trabalhar para a igreja e deixa de trabalhar para o Senhor, enfim, né? É, E o horário faz parte disso, né? Então, é verdade. acho que assim, devo até dizer obrigado por esse conselho, compartilhar, né? E assim, passar para frente esse conselho, né? A família é importante, e até inclusive, porque se o evangelista não tratar da família, ele nunca vai ter capacidade ou qualificação para ser um presbítero um dia, né? Sim, é exato. E se a sua esposa e se os seus filhos não te motivam, não te ajudam nesse trabalho, o Uhum. trabalho que já é difícil se torna muito mais difícil ainda, né? Se você não tem aquele apoio dentro da sua casa, porque muitas noites
o evangelista vai precisar sair, porque é quando as pessoas estão em casa, né? É quando você consegue fazer uma visita, é quando você vai ter um curso no prédio da igreja, por exemplo. E se a sua família não está te dando aquele apoio, é muito difícil. Então, você pode passar um período do seu dia em casa, né? Muitas vezes, quando eu tenho um estudo à noite, eu procuro passar a parte da tarde ou a parte da manhã com a minha família. E o outro período eu tenho o meu tempo, né? Que é meu com Deus, né? Com meus estudos e os meus devocionais, a leitura da Bíblia, que também é uma parte que a gente não pode deixar de fazer, né? Sem dúvida. Mas tem que ter esse Então, apoio de casa. ah, com certeza absoluta, né? Tem que ter, né? Então, a gente está até falando sobre isso e é um desafio, um dos desafios, né, do evangelismo, a Né? própria família. O outro até a igreja. Hum, E tem outros desafios, como às vezes quem está começando ou quer evangelizar, por exemplo, não sabe ensinar. O hum, que que eu vou falar, hum. né, por exemplo? No seu caso, até porque você poderia dizer e compartilhar assim, como que você superou em sua própria vida assim essa jornada do evangelismo? No início, não é fácil, né, João? Não é fácil mesmo, porque nós estamos lidando com salvação, né? Nós estamos lidando com almas, nós estamos lidando com vida eterna, né? Lógico que tudo isso vem de Deus, o poder está na palavra, mas a maneira como Deus deixou para que a sua palavra fosse espalhada é através do ser humano, né? Então, é um trabalho extremamente importante, porque estamos lidando não é um negócio, não é uma empresa, não é um trabalho onde você entra às 8, sai às 5, depois desliga. Não, é um trabalho, muitas vezes, 24 horas, né? E você está lidando com a salvação de pessoas que estão perdidas. Então, é um trabalho pesado, é um trabalho que exige uma responsabilidade muito grande, muito grande. E Não isso é tem um como não trabalho levar para difícil. casa esse trabalho, né? Não tem como, não tem como. Eu falo muito com pessoas, né, que têm os seus próprios trabalhos e os seus próprios negócios, né? E muitas vezes, olha, terminou o expediente de trabalho, aquilo lá fica lá no escritório, a pessoa volta para casa, não tem uma responsabilidade depois do trabalho em casa, pode descansar, pode fazer aquilo que quiser, e isso não está errado. É o tipo de trabalho que essa pessoa tem, né? Mas o evangelista, o missionário, ele não pode fazer isso, muitas vezes, né? Porque o trabalho dele não acaba às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Muitas vezes ele vem para casa, está jantando com a família, o telefone toca, é um irmão, é uma irmã que está brigando com o marido, com a esposa, e se não for naquele momento, vai acontecer uma tragédia, né? Então a pessoa tem que deixar a sua família e sair, ou então o telefone toca e alguma pessoa se acidentou, né? Ou alguém morreu, e você não pode simplesmente deixar isso fora. Ah, não, já passou, já são 18 horas, somente amanhã. Não tem como, né? Então, existe toda essa dificuldade, como você falou, com a família, com a igreja, com, com várias outras coisas que quem deseja ser um evangelista ou um missionário precisa colocar na balança, não é? Porque não é um trabalho como qualquer outro. É um trabalho extremamente importante, eu diria que o mais importante de todos, porque É. estamos ensinando sobre Jesus Uhum. para pessoas que estão perdidas. Ensina sobre a vida e sobre a morte e até quase que se especializa nisso, né? Na vida e até na morte, porque muitas vezes acontece até a morte na família. É, Uma das primeiras pessoas que chama é o evangelista, né? chama, com certeza, com certeza, para todas as coisas. Tem um aniversário na família, né? Vai chamar
alguém ficou doente, eles esperam que realmente é o evangelista que vai fazer uma visita, tem uma pessoa nova que visitou um domingo no culto, é o evangelista que precisa fazer a visita, né? Então, o evangelista participa, ele com a sua família, ah, participa da vida de várias outras famílias, né? E isso torna esse trabalho, se não sabe manejar bem o seu tempo, um trabalho muito pesado. E a primeira coisa que vai, João, e é isso que eu acho que eu gostaria de enfatizar muito bem, a primeira coisa que é sacrificada é a sua própria família. Porque o evangelista pensa, não, a minha família entende, né? Eu preciso resolver o problema daquela outra família, mas eu estou com um problema na minha. Ah, não, mas a minha família entende, né? Ah, não, olha, aquela família está precisando de um estudo bíblico, eu preciso ir lá hoje. Ah, mas hoje você tinha combinado com o seu filho de assistir aquele filme com ele. Ah, não, mas o filho entende, né? E eu quero que os evangelistas pensem muito bem nisto, porque a nossa família física, marido, esposa, filhos, pais, às vezes, né, fazem parte da igreja e precisam da nossa atenção tanto quanto essas outras famílias.